psiquiatra, recém lá na rádio, programa novamente. Tem participação também na rede maior de televisão. Depois da palestra a gente vai fazer um tempo com perguntas e respostas e vai ter mais música com o grupo Vocal Record. Boa tarde a todos. Agora com a barriga cheia, o pessoal fala mais forte. Energia, não é? Tudo que você vai fazer no planeta Terra tem que ter água, energia e matéria-prima. Então tá aí. Vamos lá comer uns negocinhos que tem água, tem energia e matéria-prima. Então estamos transformando num boa tarde. Boa tarde. Eu não quis deixar o primeiro slide em exposição porque eu acho que o tema é meio chocante. Mas eu queria que você voltasse um. Nós vamos falar sobre isso. Esse assunto aqui não parece meio feio para falar? Né? Fala de orgasmo. Ainda mais divino. Porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso. A primeira vez que eu falei sobre isso, eu ainda estava, acho que no 6º ano da faculdade de medicina. Estava falando uma aula com os alunos, que eram os calouros, uma coisa assim. E aí eu estava falando sobre a energia sexual, e eu falei para eles, né, que o orgasmo, né, é uma amostra do prazer que Deus tem de estar sempre criando. Então o ser humano tem uma oportunidade divina de criar, e com isso, com uma sensação, um pouquinho da sensação, como co-criadores que somos, né, de termos esse orgasmo divino, ou divino orgasmo, tanto faz. Né? Para mim fundamentar isso, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de como que chegou isso até o planeta Terra. Porque por um bom tempo, se a gente for pegar a ordem da criação, aqui, num cantinho do universo, chamado Via Láctea, quando espíritos crísticos começaram a condensar o fluido cósmico universal e formar o sistema solar nosso, e aí o primeiro elemento que apareceu foi o fogo, a condensação da luz, né? Foi o fogo que dá calor e luz também. Né? Quando ele explodiu, surgiu o elemento terra, né? Depois o elemento ar e finalmente a água. E com a água, a vida. Quando esses 4 elementos estavam prontinhos, o 5º elemento, que era o amor divino, foi lá e criou. Você passou para o próximo. A primeira experiência de vida orgânica foi esse bichinho que está registrado na Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, o Leptotrex, né, que é uma espécie de um fungo, né? Ele está aumentado ali no canto, que existe até hoje entre nós. E é uma curiosidade, né? Existe mais entre as mulheres, naquele lugarzinho. Sabe onde é? A tal da perseguida. Já ouviram falar nisso? Os homônimos, né? Muitas mulheres ainda têm o Leptotrex na vagina. Né? E a gente fica imaginando que Deus era caprichoso, né? Ele nem sabia que ia existir. Olha, eu sabia, né? Deus sabia tudo, né? Que ia existir mulheres e que existia vagina, e já criou um bichinho que ia estar conosco até hoje. Como é que eu consegui um esfregaço, né, e um aumentar no microscópio de um bicho que foi o primeiro que foi criado no mundo? Porque está aqui conosco até hoje. Vamos passar mais um para mim. Esse Leptotrex é um ser unicelular, né, que prova que Deus é amor. Que essa emanação fluídica que vem lá do absoluto e que nos atinge aqui no cantinho do universo chamado Via Láctea, né, se manifestou de uma maneira, a pedido de Deus. Jesus criou o planeta e ele teve essa ideia de fazer seres orgânicos, no sentido em que a gente se confundisse tanto com a experiência material que começaria até a se apegar à matéria. Como eles falaram aí, né? O pegador, né? O pegador, né? Pega, mas não se apega, né? A gente acabou pegando a matéria e acabou se apegando. Mas essa ilusão do apego
serviria como uma espécie de distração para que a gente pudesse recomeçar. E preparou isso por muitos e muitos anos. Essas experiências genéticas em cima do Lepidopteryx foram surgindo seres monocelulares, depois pluricelulares, depois formando tecidos, órgãos, aparelhos, sistemas, até chegarmos à complexidade que nós somos hoje. Mas isso mostra como isso é a ação dessa energia que vem de Deus, que nós chamamos de amor. Até porque, vamos dizer assim, para sobreviver, não dá para sem ser com amor. Nós vamos entender um pouquinho isso. Passa mais um, por favor. Eu trouxe um dedo emprestado. É o Carlos. O Deus é amor e é um amor cósmico. Porque uma coisa muito interessante, tudo que acontece no planeta é feito em cima de elétrons e das suas subpartículas. E isso aqui, ó, é uma membrana celular, é um pedacinho da pele do Lepidopteryx. E ele se comunica com o meio externo, o meio interno dele com o meio externo, através da troca de íons. Que interessante. Aqui é a primeira relação sexual, não é? Troca. O meu meio interno troca com o externo. E isso faz com que passe uma informação para frente. Olha que interessante. A nível celular já existe uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, né? Como ensaio para que a gente possa hoje aqui estar falando de homossexualidade. E olha que interessante, não existem cargas negativas no universo, só existe positiva. Aqui a gente considera que o meio celular ele é mais negativo porque ele tem menos cargas positivas do que fora. Por isso que é importante comer sal, que é o sódio, né? Vós sois o sal da terra, né? Porém nós temos o potássio. Como aqui tem menos carga positiva do que aqui, então ele diz que aqui é negativo. Mas não existe carga negativa no universo, não existe. Só existe luz. Não existe sombra. Pode passar o paninho. E Deus é amor cósmico universal. Então, lembrando que amar é unir, como estava na plaquinha lá no Centro Espírita do Chico Xavier, né? Amar é unir, é o lema do centro dele, né? Isso começa a fazer um sentido. Mesmo quando a gente vê um sol explodindo, que parece que está desunindo, não, ele só está unindo de maneira diferente, reorganizando a união. E o nosso, aqui na Terra, formas orgânicas começam a mostrar então que nós estamos exercitando esse amor. O Lepidopteryx, ele começou a desenvolver a primeira coisa aqui no planeta, pela primeira vez aqui no planeta, aquilo que Deus faz sempre, que é amar. E que aqui nós podemos chamar de resposta afetiva. Responder aquilo que te afeta. Então nós, humanos, temos coisas instintivas, físicas, que nos afetam. A dor nos afeta, o frio nos afeta. Como é que eu respondo a isso? A minha resposta afetiva à dor, à fome, é orgânico, é instintivo. Mas nós, seres humanos, também respondemos às emoções, que nada mais é do que um instinto racionalizado. Não é assim? A gente fala, está andando na rua, vê uma moça bonita e fala, estou apaixonado. Não conhece. Não conhece, só está vendo umas partes que abundam, né? A mulher estava olhando e falou, estou apaixonado. Não, você está racionalizando um impulso sexual. Isso se chama de paixão. Paixão é uma emoção. Até que nós chegamos no ser humano à esfera do sentimento. Carinho, dedicação, não é? Amor. Só nós sentimos isso, né? E isso também nos afeta. Quando chegou esse momento, Deus trouxe um monte de gente lá de capela, falando assim, pessoal, vocês vão ter uma experiência agora ímpar. Tudo isso que vocês aprenderam, vocês aqui que tem muita moral e vocês aqui que tem muita inteligência, vão entrar num corpinho material que tem tudo a ver com uma ameba, certo? Vocês vão ser amebas superiores,
Vão poder experimentar, quando aparece alguma coisa, poder englobar, e quando tiver que ejetar, vão poder jogar fora. E não é o que a gente faz o dia inteiro. Você já percebeu que o nosso tubo digestivo é um cano que começa na boca e termina num outro lugar? É na perna. Mais para baixo, ou mais para cima, depende. E que esse tubo digestivo, se você for perceber, ele é meio externo. Quando eu estava na faculdade, eu dava aula para os alunos, eu falei, para mim provar para vocês que a gente não digere, a gente não tem enzimas para digerir fibras vegetais, né? Celulose. Então eu falava para eles fazerem uma experiência. Depois eu falava para não fazer, né? Claro que vocês vão ver que não se deve fazer isso. Pegar um barbante que é feito de fibra vegetal e começa a engolir. Vai engolindo. Vai engolindo. Daqui uns 2, 3 dias, saiu o fio. Tá vendo? O seu tubo digestivo é um cano que te liga ao meio externo, sua ameba humana. Tanto que sexualmente, no Brasil, não sei se no mundo é assim, a gíria que se fala quando você pegou alguém sexualmente é comi. Quando eu era moleque, a primeira vez que eu ouvi isso, eu olhei para a pessoa e falei, o que ele quer dizer com isso? Ele morde? Tem que morder quando faz isso? Eu pensei que tinha que pegar pedaço. Mas era uma gíria. Então olha que interessante. A gente engloba o meio exterior, passa por dentro da gente, a gente pega aquilo que nos interessa igual uma ameba e joga fora o que não nos interessa. Então a gente vai começar a pensar como é que a gente troca fluidos, né? O beijo na boca, o que significa isso? Né? Estar dentro de alguém, as pessoas não fazem essas expressões na hora do afã, né? Passa mais um. A gente viu então que da ameba, o que Deus queria, a pedido de Deus, Jesus fez o seguinte, eu criei uns bichos que é capaz de responder ao que os afeta. E só me dá mais um tempinho que eu estou preparando para que possam chegar nesses seres, nessas máquinas biológicas. Um dia eu vou ter uma máquina biológica e pode vir um cara aí de capela. Por enquanto não anda. Eu já aceitei, eu vou pegar eles para mim, mas eu estou preparando o terreno. Então foi a evolução. De seres unicelulares, fomos crescendo. Pode passar mais um. Até que a gente começou a perceber que começou a ter vértebras, todos os vertebrados tinham os mesmos ossos, não importava nem qual era a gênero e espécie deles, pode passar. Até que ele chegou num bichinho, certo? Muito parecido conosco. Olha o olhar desses bichinhos. Não é interessante? Sem fazer maldade, mas eu já vi alguém me olhando assim em alguma repartição pública. Sem querer ser maldoso. Mas eu já vi alguém me olhando assim, né? Por incrível que pareça, tem uma deles aqui, qualquer, parecia a minha avó, a mãe do meu pai, a dona Naira. E quando eu olhava para ela, eu falei, mas olha, o mesmo olharzinho, o mesmo olhar. E quando ela começou a ter Alzheimer, não tinha problema de memória, que a gente não mais sabia quem eu era, eu olhava para ela e falei, mas olha, voltou à esfera simiesca da vida, né? Que vive só de instintos, né? Ela vivia só de instinto. Pode passar. Aí que vem então aquela coisa que nós perguntamos, qual é o elo perdido? Né? Que todo mundo fala, né? Do Darwin. É uma coisa interessante que eu chamo que são os 4 grandes golpes no orgulho da raça humana. O primeiro golpe foi Copérnico, que quando ele descobriu a luneta, que nada mais é do que um microscópio ao contrário, né? O microscópio é para ver o que é infinitamente pequeno e perto, né? E a luneta é para ver o que está infinitamente longe e grande. Quando ele inventou a luneta, ele falou, olha, o planeta Terra não é o centro do universo. Não é. Aí ele teve que engolir a luneta, né? Para não ser morto nas fogueiras da Santa Inquisição. Esse foi o primeiro golpe no orgulho da raça humana. O segundo foi Darwin, que ele falou exatamente isso que ele falou, olha, nós não somos uns seres criados à parte por Deus, nós somos macacos melhorados. Aí o pessoal também ficou assustado com isso, né? O terceiro grande golpe foi Freud, que diz que você não é o que você pensa que você é.
né? Como você sente é que determina o que você vai ser. E, pasmem, você não sabe o que você sente. Você tem o seu inconsciente que manda mais em você do que o seu consciente. Como assim? Então, eu não sou nada disso? Talvez não. E para mim, o quarto grande golpe foi Kardec. Quando ele falou: vocês acham que você só tem uma vida? Você acha que não dá para falar com os mortos? Dá para falar com eles, ainda contar para a gente que eles foram. Você não é só isso, você não é sangue azul, né? Você não é sangue vermelho, você é mais um espírito evoluindo, né? Ou como diria Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta, nós não somos humanos em busca de uma experiência espiritual. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana. Não é melhor pensar assim? Não dá um alívio? E eu pensei que eu era só um macaco sem pelo, que eu ainda tinha que sair por aí pegando todas para não ser chamado sei lá do quê. Ótimo. O elo perdido então está exatamente na espiritualidade, na eternidade da existência da consciência. Não estou nem falando de corpos, né? Ou da minha consciência. Mesmo que eu não tenha corpo, eu vou continuar tendo consciência. Mesmo que eu não tenha corpo e nem forma, eu vou continuar tendo consciência. Você já pensou? Você desencarna e é levado para um mundo 3 vezes superior ao nosso, aí você levanta um pouco, coçar a cabeça, não tem nem mão e não tem nem cabeça, mas tem coceira. Mas eu estou sentindo coceira, mas não tem nem pé, nem mão, nem cabeça. Temos que começar a nos acostumar ao mundo das não formas, né? Um mundo em que as coisas são, né? Você é o quê? Você. Aí as obras do Kardec, que seguiram sempre um método pestalozziano, do simples para o complexo, né? Do concreto para o abstrato, foi nos acostumando com a ideia de que nós somos seres luz. Aos pouquinhos ele vai nos convencendo. Aí algumas pessoas falam assim: olha, é que a gente está fazendo isso, está fazendo a palestra depois do lanche, né? Olha, eu sei que eu sou luz, mas quem está roncando é meu estômago. Eu estou sentindo que eu estou roncando. Eu tentei comer a luz, não deu certo. Não, claro, tudo bem. Nós estamos num nível em que a luz está tão condensada que a gente tem a necessidade de incorporá-la através da mastigação, através do nosso tubo digestivo. Nesses 2 livros, Evolução em 2 Mundos e A Caminho da Luz, a gente começa a ter uma ideia menos pálida, porém ainda pálida, de como que ocorreu essa integração de seres totalmente de luz em corpos totalmente materiais. Aí surgiu a ideia do intermediário, uma interface entre o que não é matéria com aquilo que é luz condensada, que é o perispírito. Então a gente começou a perceber como foi acontecendo isso, né? Você passa mais um. Foi então que ocorreu, quando estava tudo pronto, Jesus falou assim: eu já tenho uns macacos legal aí, pode mandar os caras de capela aí que o senhor pediu para me tomar conta, manda eles aí. Foi então quando começou a invasão humana. E aí a gente fica com aquela ideia de que só existiu o ser humano quando vieram os caras de capela. Não. Nós temos os terrícolas, os nativos do planeta Terra. Tanto que aquele livro, Eram os Deuses Astronautas, explica. E a gente começa a entender por que de repente, milhões e milhões de anos em que hominídeos ficavam fugindo de dinossauros ou correndo atrás deles para comer, de repente surgiu a escrita em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Tinha internet naquela época, né? Alguém passou um e-mail para todo mundo: agora nós vamos começar a falar uga, né? Hominídeo.com.uga, sei lá, qualquer coisa assim, né? Não é, houve intervenção. E aí então, esses deuses pediam sempre as mesmas coisas em todos os lugares. O que eles pediam? Meninos ou meninas virgens, né? Que se alimentassem só de mel e água pura e que fossem enfeitados com algumas pedras, na época não era preciosa, com alguns cristais.
que estava preparando aquilo para as primeiras experiências genéticas, para que um espírito capelino pudesse vir até nós. E quando isso estava pronto, eles vieram. Vieram lá os lemurianos, que foram para o norte do planeta, e os atlantes, que foram para o sul. Os que foram para o norte eram aquelas pessoas de capela que tinham muita inteligência e pouca moral. E os que foram para Atlante, muita moral e pouca inteligência. Os lemurianos, você pode passar para mim? Eles não tiveram nenhuma dificuldade em se misturar com os terrícolas. Não tinham. E sabe por quê? Eles queriam genética, experiências genéticas. Até pouco tempo, 1945, eles queriam a raça pura, não é? Os lemurianos queriam até hoje uma raça pura. Então eles não tinham dificuldade de se misturar com os terrícolas. Agora, os atlantes odiavam estar aqui na Terra. Acho que eles falavam assim: eita povinho atrasado, né? Que não sabe nem que Deus dizia. Eu não vou me misturar com essa gente, não. Ó, come com a mão, né? Não sabe que Deus existe, fica levantando totens, né? Levantando estátua, aí como casavam só em si, né? E até hoje tem alguns agrupamentos humanos que negam o contato com outras raças, se sentindo privilegiados por Deus, né? Diferentes de Deus. Mas não importa, porque a gente foi se misturando e foi criando raças às quais, ou pelas quais, nós podemos ter experiências em cenários e com personagens para fins psicopedagógicos muito interessantes. Então, eu até falo brincando, você quer ter uma experiência de muita disciplina, aonde o que é comunidade é mais importante do que indivíduo, vai nascer japonês. Quer ter uma experiência de muita inteligência, muita retidão, pouca flexibilidade, vai nascer nórdico, alemão, holandês, né? Quer nascer com gingado, com dança, vai nascer negro na África, não é? Agora, você quer tirar férias e tudo isso, nasce no Brasil. Aí você tira férias. Está todo mundo aqui, não está? Está todo mundo aqui. Tem alguém que falta aqui no Brasil? Não tem. Está todo mundo aqui no Brasil. Coração do mundo, a pátria do Evangelho. Estamos evoluindo. Então, nascer brasileiro não é para quem quer, né? É só para quem pode. Hoje em dia, não é nem para quem quer, nem para quem pode, é para quem aguenta, né? E chegamos até uma época, né, que nós fomos crescendo, ficamos, evoluímos e ficamos macacos de novo, né? Chegamos no que nós chamamos na era da informação, a era de Aquário. E por que Aquário? Porque todo mundo fica sentadinho, ó, na frente do aquário vendo os peixinhos, né? Agora o aquário a gente leva na mão, né? Tá todo mundo aquariano. E não é a era da informação? Só que o grande, vamos dizer assim, o grande problema, não sei se é problema, exagero, é a racionalização de tudo. Hoje a gente valoriza muito só o racional, o emocional fica para trás, o sentimento então nem se fala. E conforme você vai ainda mais para os povos nórdicos, a racionalização é maior ainda. A dureza, né, a seriedade, isso não é da sua conta. Né? Quando você chega para alguém nos Estados Unidos e pergunta: como é que vai sua filha? Isso não é da sua conta. Eles não sabem o que é carinho. Aqui no Brasil você fala: não, mas que cara estúpido. Só quer que a sua filha vá para o inferno, né? Tem que falar isso, né? Já vai para o afetivo, né? Já vai para o desafeto. Né? E isso fez com que por muito tempo a gente minimizasse as coisas, principalmente relacionadas ao afeto. E alguns assuntos se tornaram proibidos, entre eles a sexualidade. Mesmo quando não se fala de religião, mas quando se fala de religião ou de casa religiosa, parece que não pode falar muito sobre isso. Quando eu fiz o curso lá na Federação Espírita, em que eu era um assistido e depois eu fui fazer os cursos, a gente ganhou uma apostila no curso lá de expositor de assuntos polêmicos. Então tinha vários assuntos. Não tinha sobre isso. Aí eu pergunto: não pode falar sobre isso? Porque já me perguntaram.
E é sobre tudo, né? Aborto, roubo, assassinato, essas coisas que geram polêmica na hora que fala no meio espírita, né? Pode passar mais um, por favor. O homem moderno, então, vive estressado e com um espírito competitivo, né? Na qual o afeto fica em nenhum plano na vida dele. E aos poucos o afeto foi sendo inserido num regime que nós chamamos de happy hour. Então eu me ferro o dia inteiro competindo, estressado, e no final do dia eu relaxo. Aí vai lá encher a cara de sexo, drogas e rock and roll. Não é? É, tudo bem. Não tem problema nenhum em ouvir música, não tem problema nenhum em fazer sexo, não tem nenhum problema também em se alimentar, né? Porque o drogas para mim é aquilo que tem que encher o meu vazio pelo tubo digestivo. O problema é que o esôfago passa por trás do coração, né? E não fica nada no coração. Aí vai para o estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso, canal competente, às vezes nem tão competente, às vezes escapa, né? E lixo. E as pessoas ficam se locupletando o estômago, achando que isso está preenchendo o vazio da vida sem espiritualidade. Passa mais um, por favor. E aí então o homem moderno passou a consumir, né? Porque está faminto de amor. Voltamos para Deus. E hoje, eu estava ali há pouco tempo uma matéria da Maria Conceição Tavares, uma economista, que me calou fundo, porque se vocês olham o mundo e olham o Brasil, que faz parte do mundo, sabe o que aconteceu? O mundo não tem mais utopias. Ninguém sabe mais para que correr, para onde. Qual que é o ideal maior do mundo agora? A utopia de direita dizia o seguinte: você pode trabalhar bastante, ganhar o seu dinheiro, comprar suas quinquilharias e um dia talvez você até vire um Silvio Santos da vida, não é? Essa é a utopia de direita. Mentira, né? Ninguém vai ficar rico de trabalhar. Como é que a gente fala brincando? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, não é assim? E a utopia de esquerda? Não, que todo mundo é igual, né? Que o Estado vai prover tudo o que você precisa, você não precisa se preocupar, só trabalha e produz que está bom, não vai faltar nada para você. Mentira, não tem tudo para todo mundo, não tem. Né? E duvido que as pessoas fiquem iguais, não dá para ficar igual, as pessoas são diferentes. Então hoje as pessoas estão famintas de amor, e esse grande momento de distopia, né, que é ausências de utopia, entra a utopia possível, que é viver de amor. Grande momento de se inserir na sociedade, que não tem nada a ver com religião, os princípios espiritualizados do dia a dia da vida. Pode passar mais um. Hoje, então, quando você vê o comportamento de alguém isento de ânimos, você não julga, como ele estava comentando. A gente tem uma mania que vem das utopias de esquerda e de direita, ou de centro, de ficar dizendo quem presta e quem não presta, quem é contra ou quem é a favor. Não tem isso, somos todos irmãos. E aí quando você olha o comportamento, você não sabe o que tem por baixo disso, é só a ponta do iceberg. De homossexualismo é umzinho o comportamento. Esse tequinho aqui, ó, esse byte que está aqui, é só um comportamento, é uma coisica, né? Até parece que Deus vai chegar, quando você desencarnar, sua mentoria aí, meu, para que lado você corta? Não tem isso. Não, Deus vai chegar e falar: olha, que bom que você veio, né? O que você traz para nós aí? Ah, mas eu era homossexual. Eu não perguntei isso. Você está trazendo uma luz no seu coração, como é que você conseguiu isso? Porque eu te dei uma vela, você está me trazendo uma tocha? Não vai perguntar. Pode passar. Portanto, para fundamentar e a gente poder falar desse tal divino orgasmo, lembre-se, o ser humano é um ser afetivo, ele não é um ser racional. Nós pensamos também, tá? E foi quando a gente começou a pensar que a gente entortou o afeto. Lembra? O pomo da discórdia do Adão e Eva,
Deus queria isso, Ele sabia dos riscos, mas a gente ia viver como animais instintivos, com respostas afetivas primárias, só atendendo aos hormônios e às pulsões orgânicas? Não. Agora que está tudo pronto, Jesus fez um trabalhinho bom, né? Agora já posso mandar uns carinhos esquisitos lá, né? Que de aproveitar essa escola arcaica, essa escola criativa de Jesus, arcaica não é a palavra, essa escola densa, para pegar esses espíritos e fazer eles continuarem evoluindo. O afeto. Vamos deixar eles pensar, né? Que são donos da matéria. E aí nós vamos ver as ações dele, que é a esfera conativa, né? Então, a base da nossa vida é sentimento. Você primeiro sente, depois você pensa sobre o que sentiu, aí depois você vai agir. Sofremos ações do meio, que a gente capta pelos 5 sentidos. Algumas pessoas têm 6, né? Que é a mediunidade. Aí eu vou pensar sobre o que eu captei, e isso vai me ensinar um sentimento novo, ou afirmar um sentimento já vivido. E assim vai. A gente vai colecionando informações afetivas por sempre. Por isso, pega, mas não apega, né? Pega, mas não se apega. Pega a tua encarnação, pega a tua vida, gasta ela. Ah, mas como disse nosso colega, esqueci o nome dele, o Afonso, né? Ah, mas eu sou homossexual. E? O que você quer dizer com isso? Você tem alguma coisa contra? Ou a favor? Ah, mas não é errado? No mundo de Deus, de luz, de cosmos, de absoluto, não existe conceito de certo e errado, só existe o que é possível. É essa a pergunta que a gente faz. O que é possível para você? Para mim, possível é isso. Então faça. Então viva. Ah, mas eu não queria viver só assim. Ótimo, você quer crescer? Então vamos fazer alguma coisa a mais, né? Ah, mas para poder fazer a mais eu vou ter que fazer alguma coisa contrária do que eu estou acostumado a fazer. Sim. A arte da evolução é a arte de se contrariar, não é? Porque a tendência é a gente ficar sempre no mesmo padrãozinho, né? Ah, então quer dizer que agora também vou ter que ser homossexual para crescer? Não necessariamente. É uma experiência como outra qualquer. Talvez algumas pessoas necessitem disso, outras não. Como também eu posso nascer com tetraplegia, não posso? Posso nascer japonês, não posso? Posso nascer negro, mas isso é ruim? Não tem nada de certo e errado, é apenas uma experiência. Vou passar mais um. Portanto, não importa no sentido da nossa vivência desse amor cósmico universal em cada um de nós, o universo é a versão de todo em cada um de nós. À medida disso, de que você está fazendo o seu papel, o que é possível para você, é a tua autoestima. Então, por isso que às vezes, pessoas cuja condição ou comportamento é o da homossexualidade, tem muito problema de autoestima. Não pela homossexualidade em si, que para elas dentro dela está muito bem, né? Porque se você perguntar, eu já fiz essa experiência, vamos dizer assim, como se sente um homossexual? Ele estava falando aqui, o Afonso, eu estava imaginando, mas eu já fiz essa experiência. Você já imaginou? Vamos pegar uma historinha dele, que é inverter um pouquinho. O pai do rapaz é homossexual, certo? E o moço não é homossexual. Aí o pai descobre que o filho não é homossexual. E fala para ele, não, mas você tem que ser. E tem que ser que nem tem que ser que nem eu. Então agora eu vou arranjar um cara para você namorar. Eu me coloquei nesse lugar. Você pensou, meu pai chegando para mim, você vai ter que namorar com um homem. Aí eu fico olhando, eu olho para ele, o olhinho azul dele, né? Eu olho para ele assim, mas aquela barbichinha. Não engole isso, não consigo engolir uma coisa dessa. Aí eu consigo entender como que é um espírito de mulher num corpo de homem, né? Não dá para engolir. Não dá. Isso é uma condição.
E a gente percebe que isso em si não depõe contra a gente, não depõe. A autoestima de quem está nesta condição só começa a ser prejudicada com os conceitos, os preconceitos, os julgamentos, as condenações e, pasmem, as execuções. Tem gente que mata e morre, né? O Afonso falou pra gente aqui. Tamanha é o desconforto de não ser compreendido, né? O desconforto de não ser respeitado, né? Na sua experiência divina. Pode passar mais um. Então, quando você fala de autoestima, nós temos os narcisistas, né? Os servils, né? E o equilibrado. Então, você vai encontrar também, por exemplo, homossexuais assumidos, e que não tem problema nenhum com isso, mas são narcisistas. Aí você vai pensar assim, mas por que ele precisa ser narcisista? Muitas vezes é por medo de ser rejeitado, ou de ser ridicularizado, ou de ser, sei lá, julgado, condenado e executado. Então ele fica lá todo arrogante, né, se impondo, do tipo assim, me engulam. Não, eu não preciso te engolir, não tem nada errado com você, eu respeito. Eu até falo, olha, essa condição sua não é para quem quer, é só para quem pode passar por isso. Então se você está tendo isso, parabéns, né? Você já pode. E o servil, né? Que são as pessoas que acabam ficando se sentindo humilhadas e acabam se submetendo, cometendo coisas em função de se achar um errado, se achar do capeta, sei lá, qualquer coisa que acha, e fica lá submisso, sofrendo, né? Passando situações sem assumir o que realmente sente, pensa e tem vontade de fazer. Quando eu estou equilibrado, né? Olha, eu não me apego e nem desprezo coisas, pessoas e lugares. Eu começo a apreciar as coisas. Então, você vê que interessante hoje. Pode passar mais um. Como que uma pessoa pode chegar no planeta, vamos falar especificamente da homossexualidade, né? E ela ter isso que eu acabei de falar. Ela olha para o sexo oposto e ela tem um asco, porque ela não é homem ou ela não é mulher, psicamente falando. Como que isso pode acontecer? É como ele falou, pode ter sido a encarnação de alguém que não teve tempo ou não se deu tempo propositadamente por uma questão de preparação para uma encarnação assim. Então tá bom, isso fica entendível, né? Inteligível. Ah, então é isso. É uma mulher num corpo de homem. Alma de mulher num corpo de homem. Tá bom. Mas existem, isso eu chamo de homossexualidade egocintônica. O ego é de mulher, o corpo não é de mulher, entendeu? Então é egocintônico, está sintonizada com o eu dele, que é mulher, é feminino, é espírito feminino, né? Mas tem pessoas que a homossexualidade é egodistônica. Você conversa com ela e ela sofre, porque ela não queria ser assim. Mas olha, eu não consigo gostar do sexo oposto. Me dá nojo, né? Aí você vai tentar entender, vai conversando. Sabe o que a gente descobre na prática clínica? Que essas pessoas adquiriram hábitos sexuais das quais elas não conseguem se demover. E por que isso? Porque foram induzidas desde a tenra idade ou na adolescência. Por várias maneiras. Desde histórias de abuso sexual, repetitivas, sistemáticas e metódicas, até mesmo conviver com pessoas que têm um comportamento homossexual e internalizou aquilo. Então ela não se sente mulher num corpo de homem, ou homem num corpo de mulher. Ela faz aquilo porque dentro dela ela se acostumou a fazer. Isso existe. Como também existe, falando de homossexualismo, existem pessoas que não conseguem alcançar o prazer sexual com companheiros, tem que ser só sozinho e se masturbando ou olhando pornografia. Tanto que quando não é homossexual, não tem problema de polaridade, nada disso, vai lá, casa, mas não consegue ter satisfação sexual com a mulher, com a esposa. Precisa ver pornografia, precisa se masturbar antes, precisa usar um fetiche. E onde foi que ele aprendeu isso?
às vezes traz até de outra encarnação, mas às vezes ela foi mal educada sexualmente desde a infância e adolescência. 5 minutos, pensei que era pau. Então, nesse sentido, quando você está egocintônico, né? Tá bom, e daí? Eu nasci com um corpo de homem, mas a minha alma é de mulher. Mas você não sei porque você está tirando sarro de mim. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço. Aí a palavra muda, pode passar para outro. A palavra muda, já nem fala mais de homossexualismo. Dentro dos pilares da autoestima, a gente começa a falar de afetividade. É o homoafetivo. Porque você pode ter pessoas que se amam, de sexos opostos, heterossexuais, que nunca se tocarão sexualmente. Isso eu ouvi da minha terapeuta. Quando eu comecei a fazer terapia, ela falava para mim, olha, você pode ter tantas mulheres quanto você quiser. Só que é uma de cada vez, né? E quando terminar com um, quiser ir para outra, termina com a uma. Respeite. Faz sentido. Quantas mulheres não passaram na minha vida e que foram muito importantes, e eu agradeço de joelho a elas, eu jamais transaria com elas. Posso lembrar de uma? Mamãe. E admirem vocês, eu passei pela vagina dela. Não passei? Tem coisa mais erótica do que? Então, quem disse que para amar tem que transar? Quem disse? Não. Talvez seja uma expressão material, orgânica, o máximo de intimidade que dois seres espirituais encarnados podem ter entre si. O máximo. Fora isso, não vai conseguir nunca ninguém um ser o outro. Então, olha, a autoestima nos traz autoaceitação, autoconfiança, competência social, e a gente consegue se manter convivendo com as pessoas, sem preconceitos, com respeito mútuo. Pode passar mesmo. E aí, é como eu estava falando, eu tinha alguns vídeos que eu queria trazer para você, mas o meu técnico em imagem e som estava fazendo lição de casa com os colegas, né, que é o meu filho Tomás. Aí eu não consegui baixar, mas eu vou mostrar umas coisas interessantes. Isso aqui, olha, é um cirurgião que estava instalando um aparelho aqui nas costas das pessoas, quem tem problema de coluna, que quando ela aperta o botão, tira a dor. É uma cirurgia, é um marca-passo, né? Que tira a dor. E aí, no meio da cirurgia, ele colocou num nervo que quando ele apertava, a mulher tinha um orgasmo. Ela ficou viciada no botãozinho. Então, o orgasmo é um reflexo meramente neurológico e orgânico, que inclusive cadáver pode ter. Você pega quando você vai fazer transplante de órgãos, morte cerebral, não tem cabeça, só está o corpinho lá funcionando para poder tirar os órgãos. Se você pegar esse catéter e colocar lá e ligar, tem orgasmo. Aí não tem muita vantagem, o cara está morto. Quem graça vai ter, né? Sexo meio morto. Isso aqui, olha, é o orgasmo psicológico. Esse cara aqui, ele é um hipnólogo, um hipniatra, sabe? Ele usa a hipnose e a PNL. Então ele consegue hipnotizar as pessoas e condicioná-las a terem orgasmo quando cumprimenta. Esse vídeo é muito interessante. Aqui ele fez com 3 ao mesmo tempo. Ele cumprimentou um e todos tiveram orgasmo. Não teve preliminares, não teve que jantar antes, né? Não teve que usar calcinha comestível, né? Não teve que fazer nada disso, só chegou na mão. Pois é, aí eu fico imaginando, então, para que serve? Né? Correr atrás de tanto orgasmo, de tanta coisa que se vende em torno do sexo e do orgasmo, se o que interessa é o afeto. Aí, quando você... Aí eu queria perguntar, se alguém queria participar dessa estatística. Quantas vezes você já transou e teve um orgasmo sentindo amor? Né? Porque eu acho que isso aqui é o espiritual. Olha que interessante essa imagem, né? Portanto, lembre-se, quando você estiver transando com alguém que você ama, coração, não é de baixar aquelas coisas de dar uma cantada, dar uma pegada, não é isso. Com carinho, com paixão, sabe aquela coisa que você transmite e recolhe, dá e recolhe.
não é um prazer divino poder fazer isso? Agora imagine quando então nasce um filho disso. E quando falo um filho, não estou falando de gravidez. Quando nasce alguma coisa disso, aquele casal, o senhor e a senhora Curie, nunca tiveram filhos, mas o que eles produziram cientificamente em cima da energia atômica, até hoje, o casal Curie é conhecido por isso. Aí eu fico transportando isso para a homossexualidade, né? Será que eu posso criar sem procriar? O Huberto Roden fala que quando você cria sem dar cria, que cria é filhote, né? É com o amor que nasce pelo laríngeo. Pode passar. E aí então nós temos as leis da atração, que já está terminando, tá? E aí uma coisa interessantíssima, olha, o erotismo para nós aqui na Terra é o que tem de mais místico na vida física. E não é verdade, quando você fica encantado com alguém, você está em outro mundo, não é? Parece uma experiência mística. Você até toma banho, passa perfume, né? Se preocupa com o hálito, não é isso? Fica lindo. E olha que interessante, o misticismo é o que tem de mais erótico na vida espiritual. Você viu porque algumas pessoas não gostam do espiritismo? Porque não tem misticismo. Não tem que chacoalhar, não tem que fazer de incenso. Isso é muito erótico quando você tem rituais, não é? Rituais orgásticos, né? Você pensou, todo mundo grita, porque está recebendo espírito. Não. Se você fizer isso na casa espírita, o cara manda você para o P5, como fala o Afonso. Você vai fazer, você está perturbado. Às vezes também. E olha que interessante, chegamos no orgasmo divino. É um correlato orgânico do prazer que Deus manifesta em estar sempre criando. Aí eu vou perguntar, a sexualidade é isso, como que você faz para alcançar esse seu contato consciente com Deus através do único prazer que você tem em estar criando? Como é que você faz para fazer isso? Isso chama-se sexualidade. Mas Deus não vai perguntar. Vai perguntar qual é o resultado disso. Qual é o resultado? Pode passar. E aí para a gente poder... Não foi? A nossa necessidade hoje é da atitude de amor. A atração das pessoas entre si, que é o amor, hoje é através da informação. Por isso a necessidade de telinhas de aquário, de ficar olhando um para o outro e se percebendo coisas do mundo todo. E essa informação hoje, ela precisa ser precisa, correta, empática e no tempo certo. Porque a desinformação afasta mais as pessoas do que as aparências. Como as pessoas não sabem o que é amor, julga pelo comportamento. Não é assim? Pode passar, por favor. Mais um, acho que eu fiz mais. Ou uma ondinha. Pode ser. Hoje, as pessoas tendem, na solidão e isolamento, negando que possa ter problemas, buscando as saídas rápidas e fáceis, né? Fugindo e evitando através dos comportamentos compulsivos e acabam tendo um isolamento ou autista ou altivo, como a gente fala, que é a depressão e mania. Por isso que as pessoas vivem com bipolaridade, que virou moda. Né? Pode passar. Hoje nós precisamos do que? De solitude, que é você ter momentos de introspecção, e solidariedade, que é conviver. Viver e deixar viver. Aceitando a sua situação, acreditando que existe uma força superior a você e se entregar a esse processo no seu real tamanho e nas possibilidades que você tem. Não me interessa quais são. Pode passar, já está terminando. E aí vem o que nós fazemos na casa espírita. É o acolhimento cristão, o consolo, esclarecer e motivar. É isso que a gente faz, né? O tempo todo. Pode passar. E hoje os valores éticos e morais com que a gente guia a nossa vida é a alteridade, que é conviver e aprender com as diferenças, sim, né? Transparência, que é honestidade, mente aberta e boa vontade, e a sustentabilidade, que é coerência entre o que você sente, pensa e faz. Pode passar. E quais são os instrumentos? O instrumento é o amor.
Quais são as instruções? A instrução é a verdade. E qual que é um instrutor? Pode passar. O amor e a verdade é um instrumento e a instrução. O instrutor, pode passar. São os enviados de Deus, mas principalmente, pode passar. O Evangelho que nos trouxe o bem, o belo e o verdadeiro. E, finalmente, o maior instrutor que nós temos. Né? E ele era o quê? Que ele era? Todo mundo fala que ele... Ele fazia? Não sei. Com quem? Não sei. Onde? Não sei. Sabe o que ele fazia? Então, interessa? Se ele fazia, com quem ele fazia, o que ele fazia, e em cima de tudo que ele fez, além disso, então tá bom, está aí o caminho, a verdade e a vida, que está por cima de qualquer outra ideia pré-concebida. Obrigado. A gente tem uns minutos para perguntas. O Afonso teve que ir embora, 6:45, ele tem uma palestra aqui na Zona Norte, mas fica aí para vocês algumas perguntas para o Dr. João e o Alessandro. Quem quer iniciar? Aquela menina de São Roque, ela queria perguntar, que ela falou professor para mim. Ela queria fazer uma pergunta. Ela quase se escondeu agora. Ela não está me vendo, não sabe quem são eles. Não sei quem é. Pode perguntar. Qual que é seu nome? Ivone. São Roque, hein? Que legal. Na realidade, acabou sendo bem... acabei compreendendo bem, assim. A minha pergunta era como num centro espírita, uma pessoa homossexual que está frequentando, estudando num centro espírita, como ela deve ser acolhida aqui. Eu fui numa palestra uma vez, em Almini, não sei, e eles falaram que o homossexual ele tem que ser acolhido na casa espírita, mas não agrupada. É como trabalhar na casa, né? Eu entendi isso na época. E era essa uma dúvida que eu tinha para fazer para vocês. Se um homossexual pode trabalhar na casa? Um fumante pode? Pode. Se comer carne escondida, pode? Eu acho que isso ainda são resquícios que a gente traz das nossas origens dogmáticas. Né? Ninguém vai olhar para o seu comportamento para dizer o resultado do que você fez. É claro que um heterossexual, casado, com filhos, pode ter mais problemas que o impediriam de estar transmitindo energias do que um homossexual que talvez não seja promíscuo, né, que se alimente de maneira adequada. Que tem uma família. Que possa ter uma família. Que é casado, 25 anos. Pode ser. Eu acho que nós estamos aprendendo, essa nova era, nós estamos deixando de ter conceitos arraigados, deixando de olhar a forma para ver o fundo, que é a tal da atitude de amor. Então, acho que, sei lá, eu acho que é uma coisa que também está sendo pensada na casa espírita. Você viu, eu tive receio de deixar aqui uma palavra que eu achei que seria ofensiva, o tal do divino orgasmo. Eu acho que agora todo mundo entendeu o que dizer, né? Eu vou pro inferno? Quer responder? Eu fico quase praticamente com as palavras dele, não tem muito o que falar referente a isso. Como é que a gente acolhe uma pessoa que chega, que está pedindo um auxílio e que de repente depois encontrou um acolhimento nesse local? A gente põe para fora? A gente não dá o devido atenção ou devido educação que precisa, como todos nós precisamos, né? Como ele falou, às vezes um hétero é muito mais mal educado sexualmente, entre alguns conceitos, porque está escondidinho, porque não fala para todo ninguém, né? Então depende muito é muito criterioso, muito sutil isso. Depende da casa. E vai depender, claro, vai depender da casa, porque vai depender dos preconceitos de quem está dirigindo. Tem na casa. Aí esse é o trabalho. Talvez esse seja o grande trabalho. Se bateu ali é porque tem talvez um aprendizado para todos. E Ou essa troca de casa, vai para uma outra casa. Não, mas perceba que assim, tudo que bate na nossa vida, que bateu, por exemplo, alguém bateu lá na porta da sua casa,
né? Não foi à toa que bateu na porta da sua casa. Nada acontece por acaso. Tem uma lei de reação, né? De ação e reação. Quando a gente entende essa lei de ação e reação, eu não fico mais trocando de parceiro, eu não fico mais trocando de emprego, eu não fico mais trocando, eu paro de fugir das coisas, né? Eu paro de fugir dessa angústia interna que eu não sei lidar, que eu vou trocando, vou tirando da minha frente, né? E começo a rever meus conceitos, enfrentar esse lugar. E aí, quem sabe, eu até aprendo a amar. Mais alguém? Eu gostaria, Obrigada. doutor João, como fazer ajudar a pessoa a sair do armário? E é preciso isso. Eu entendi. Você sabe que eu estava vendo, eu esqueci o nome, eu falei, vão me perguntar, eu não anotei e esqueci. Que existem algumas instituições, existe um grupo de uma socióloga da USP, que ela faz essas reuniões na casa dela, que quando ela percebeu que o filho dela tinha essa condição, ela percebeu o quanto isso causa mais angústia nos pais e nos amigos do que no próprio homossexual, no homoafetivo. Então hoje ela tem um grupo, já existe há bastante tempo, em que ela dá orientações aos pais de homossexuais. E tem um grupo que ela faz orientações aos homossexuais. Até que essa palavra não existe mais, dentro ou fora do armário, não existe mais. No começo ela falava pra gente que quando um filho homossexual sai do armário, quem entra são os pais, né? Então é uma coisa muito interessante, que é uma observação do comportamento social. Agora, é claro que também não tem que ficar se expondo às pessoas, não tem pra quê. É como se um heterossexual falasse assim, eu queria falar uma coisa pra vocês, sabe? Eu só gosto de transar fantasiado de Nina Hagen. Por que eu preciso falar isso? Não preciso falar essas coisas, também não preciso falar das minhas intimidades se eu sou homoafetivo. Então não tem mais essa, o armário só existia porque por um bom tempo havia conceitos e preconceitos a respeito disso, inclusive perseguições e morte. Do mesmo jeito que os alcoólicos são anônimos, você sabe por que eles são anônimos, alcoólicos anônimos? Não é porque eles têm vergonha de ser alcoólicos, porque o anonimato é um exercício de humildade para eles. Interessante isso. No começo era para evitar perseguições, mas no fundo mesmo da recuperação deles é para exercitar a humildade. Eu sou apenas mais uma pessoa no mundo alcoólica. Então acho que existem essa literatura, eu vou lembrar o nome dela até o final, mas eu posso falar, tem um site, tem um livro muito interessante que ajuda muitas pessoas a recuperarem a autoestima, apesar de algumas condições. Tem um site dela. O site dela. Eu sou professora, né, e eu já convivi com crianças que apresentam que a gente chama de tendências homossexuais, né? Porque o comportamento da criança você acaba deduzindo, né, que no futuro ela possa ter um comportamento homossexual. E eu queria saber, na escola que eu trabalhava, a psicóloga da escola encaminhou, que é muito difícil você abordar isso com os pais de uma criança de 8, 9 anos. Encaminhou para um psicólogo, né? Passar para um psicólogo, para avaliar. Como que vocês veem isso? Será que realmente seria essa uma medida, né? Não sei. É muito criterioso você medir isso, porque assim, nem sempre porque eu tenho trejeitos homossexuais eu estou nesta condição, né? Nem sempre uma pessoa que tem no caso um menino com uma atitude afeminada ou uma menina com atitudes mais masculinizadas quer dizer que esta pessoa, ao se desenvolver, né, ela vai ter relações sexuais, né, nesse contexto homossexual, né? Então, de repente, essa feminilidade no menino e essa masculinidade no menino, na menina, quer dizer apenas trejeitos ou até uma postura que cada um traz por próprio contexto, né? E dependendo do contexto onde ele vê, de repente ele tem uma menina, vamos pegar a menina que tenha uma condição onde você vê que a mãe é mais autoritária do que o pai em casa, eu vou pegar aquele modelo e eu quero continuar sempre, porque esse é o modelo que eu tenho em casa. Então a gente tem que ver contextos e modelos que existem, que tem que ser revistos.
né? De repente o pai ele é mais submisso, é ausente, ele só viu a menina, só viu a postura da mãe, e essa postura ela percebeu que era a mãe tinha que tomar as rédeas na vida, e essa a postura do homem, como assim, se a gente dividir alguns aspectos, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, vamos dizer assim, né? Nessa contextualidade social, ela viu dessa forma e ela viu que isso funciona e se transformou, funciona. Isso não quer dizer que ela vai lá na frente e vai querer ter desejo por transar com uma outra mulher. Da mesma forma o menino. Não é dessa forma que as pessoas veem, né? Porque aí entra a questão do que a gente falou do preconceito, julgamento e críticas, né? Que de alguma forma isso vai sangrando. Porque as pessoas, um simples olhar, a gente fulminou a pessoa. Com um simples ato, de repente, a gente é muito mais não verbal do que verbal. Essa é a realidade. Se a gente entendesse que assim, o que a gente está falando aqui muitas vezes pouco importa, porque o conteúdo lá, o exercício que eu fiz no começo, né, 1 minuto de silêncio, de alinhamento, de acolhimento, esse 1 minuto fez o alinhamento necessário para tudo que tinha que ser passado aqui. Vamos dizer, é um exercício, né? A minha postura, a postura dele, a postura do nosso outro colega que esteve aqui, só no gestual a gente vai passando muito mais informações, né? Porque a gente está em níveis de conexão muito mais amplos. Esse nível que a gente tem aqui, que é o nível material, é 1%, vamos dizer assim, né? Nem isso para definir, porque assim, esse é o contexto que a gente quer nos manter, no materialismo. Esse materialismo nos mantém só presos à matéria. E nós somos muito mais, né? Como eu acho que foi o doutor que falou aqui, né? Da questão somos um espírito vivendo uma experiência na matéria, não a matéria que é mais importante. Ela é importante, ela vai evoluindo conforme nós evoluímos. Então nada se perde, mas tudo tem um processo de evolução. Acho que é isso. Eu acho interessante essa questão que ela colocou, também sou educador, seria o caso de questionar qual a razão pela qual a psicóloga fez o encaminhamento. Porque você analisa uma criança, a criança está perfeitamente funcional, a criança tem uma boa inserção social, a criança tem uma aprendizagem adequada, a criança é uma criança feliz, está tudo de acordo em todos os quadrantes do desenvolvimento da criança. Aí a criança tem trejeitos efeminados, a psicóloga deduz que uma criança está apresentando tendências homossexuais e encaminha qual é a disfuncionalidade do desenvolvimento dessa criança. É que no caso dessa criança sofria bullying na escola por conta do comportamento afeminado. Aí o que ela teria que fazer é trabalhar com todo o grupo de colegas para desconstruir os preconceitos dos colegas e da família para que a criança não sofresse bullying. Mas é bastante difícil. É outra questão, é outra ordem de intervenção da psicóloga. Nós estamos fazendo isso hoje, agora aqui, desconstruindo essas palestras. Gente, nós temos isso. Olhar e achar estranho o que é muito diferente. A alteridade é um exercício, aprender a conviver com as diferenças. Né? É um exercício de alteridade. Mas de vez em quando é como ele for, de vez em quando a gente dá uma olhadinha no de olho. Daquelas viradinhas. E as próprias crianças têm esse preconceito. É uma coisa que já vem familiar, eles acabam reproduzindo na escola. Agora, nós começamos a falar do assunto, então isso já não é mais armário, como ela falou, não precisa mais de armário. A professora estava no armário. Já vou abolir a palavra. Se assumir. Eu descobri o nome, eu achei aqui. O nome da moça lá é Edith Modesto, o nome da socióloga. TH? Hã? TH não. É Edith com TH. E tem um telefone aqui, 3812-5717. Obrigada. Eu sei até o endereço aqui, mas eu sei que é uma rua em frente à FENAC, na Avenida Pedro de Moraes, que é a casa dela. Mais alguém? Quando ele fala a questão do armário, a gente pode até tirar, até desconstruir esse aspecto, que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Quando você falou de armário, eu fui para um outro lugar. Eu fui para o subconsciente, eu fui para o inconsciente, eu fui para outras... Que esse é o verdadeiro armário, que está lá guardando milhões de coisas que a gente está trazendo, né? Ou seja, todo o nosso processo de evolução como seres humanos, todas as nossas encarnações passadas estão evoluindo aqui com a gente.
Quem daqui sabe se um dia também não foi também um homossexual e de repente está aqui, né? Se eu mesmo não fui, se não estou aqui para falar disso, porque tive uma experiência e sei por que estou falando, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente vai, né, nada bate à toa, é isso que eu quis falar. Não adianta você ir lá para outra casa, você bateu na minha casa porque eu tenho alguma coisa a aprender com isso, né? E se eu tenho algo a aprender, também posso, né, contribuir. A passar, o senhor ia falar? Não, eu quero só fazer uma pergunta. Então, você coloca que pode ser uma experiência espiritual, ele vai se enquadrar dentro daquele corpo material, sendo uma experiência espiritual. Então, quer dizer, se é um corpo masculino, de repente é uma experiência espiritual, se coloca como se fosse a feminina, isso se coloca para ele. Dentro do que eu estudei nesses últimos tempos, é um curto período de tempo, né? Eu até sinto que assim, eu teria pouca experiência para falar, mas assim, a literatura que eu estudei trouxe coisas no sentido assim, referente ao processo de reencarnações. Então a gente tem um processo de encarnação. Eu fiz um projeto, ou se eu tiver, isso no caso das pessoas que já estão com lucidez suficiente para fazer, senão vocês têm um processo de reencarnação quase que você nem tem noção do que vai ser feito, ok? Do que simplesmente você chega aqui, você vai ter que dar conta do que de alguma forma você ainda não tinha esta lucidez. Aqueles que já têm a lucidez e conseguem fazer um planejamento, podem até arquitetar algumas coisas dentro desse contrato de encarnação, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: de repente a pessoa veio em várias vidas vivendo uma experiência X, vamos dizer assim, a alma, como foi colocado, né, pelo João Lourenço, o Afonso, ela não tem contexto sexual, ela não tem esse aspecto, ela é luz, e como luz ela simplesmente se molda. Como a gente, quando ela se molda e plasma neste patamar que é polar, nós precisamos de uma polaridade. Ou eu nasço com um corpo masculino, que eu vou ter o pintinho, ou no caso a mulher, que não vai ter o pintinho, que vai ter esses órgãos genitais vão estar internalizados. A diferença é essa: uma coisa penetra e a outra é penetrada. Essa é a realidade da matéria, como matéria, né? As questões psicológicas que estão associadas às minhas vivências e como eu lido com essas vivências, com essas formas de escolhas que eu vim fazendo. Às vezes eu posso ter escolhido, né, ou devidamente ter tido, vamos dizer, eu como homem tive várias encarnações como mulher. De repente tive que incorporar nesta matéria dessa vez como homem. Então lá atrás eu tenho uma memória que eu funcionava de tal forma. Eu trago essa memória para cá, porque como eu falei, todas as minhas encarnações passadas estão aqui neste momento evoluindo comigo. Então eu posso criar conflitos. Então eu tenho, né, porque eu tenho uma memória antiga, eu desarquivo ao longo das minhas experiências como ser humano aqui, desde a minha tenra infância, eu vou desarquivando o que é necessário para o meu processo evolutivo atual. E aí eu vou ver como é que eu lido com isso que eu desarquivei. Se eu tive muitas memórias femininas e estou num corpo masculino, eu posso ter trejeitos. Isso não quer dizer que eu vá ter desejo, porque no próprio processo de reencarnação, no trâmite da reencarnação, eu posso conseguir fazer esse alinhamento. Caso eu tenha algumas pendências, pelo que eu tenho estudado, pode ser que você desenvolva para pagar essas tendências. Não é pagar, é difícil explicar, muito. Para alinhar com o que é necessário dessas polaridades, porque a gente vem trocando de sexo ao longo disso, para aprender o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma sexualidade, o que não é uma sexualidade, o que é ser masculino, o que é ser feminino. Então, essas trocas são só para que a gente aprenda, não ficar só numa polaridade, mas na outra. Mas acima de tudo isso, somos um ser que não tem sexo. Não sei se deu para falar, né? Jonas tem uma canção que ele diz que todos nós trazemos o masculino e o feminino. O Pepeu Gomes. O que ele falou antes, né? A polaridade da alma. O senhor Afonso falou antes. O espírito tem a bipolaridade. Depois reencarna conforme a necessidade. Freud até fala uma coisa, né? Que ele vem trazendo assim, né, o terceiro paradigma que ele traz, que é Freud. Ele vai falando assim que todos nós somos bissexuais.
Se em algum momento eu me masturbo, eu estou usando um corpo masculino para ter prazer num corpo masculino. Mesmo que eu esteja olhando para um corpo feminino, na minha cabeça ou do lado de fora. Isso já me leva a uma forma de prazer como masculino. Então não é a questão do prazer, é como eu lido com isso, como é que eu lido com essa coisa que precisa ser, né, que gera angústia. Porque tem muita angústia, se a gente for ver, a gente está trabalhando aqui, mas a sensação da energia que está sendo transformada, a gente vem trazendo um quanto de transformação para esses paradigmas. Então o que saiu do armário aqui? Saiu muita coisa do armário. A caixa de Pandora foi aberta. Essa é a realidade. Como que a espiritualidade vê a cirurgia que eles fazem? Que não deixa de ser uma mutilação, certo? Eu não sei como que a espiritualidade vê, mas dentro de qualquer contexto que se apresenta para nós na encarnação, nós temos o direito de buscar ajuda. Desde quando aqueles macacos lá, os gorilas, ficavam nervosos, porque estavam excitados sexualmente e a fêmea não queria nada, a fêmea descobria que dando florzinhas de camomila para ele ficava mais quieto. Então é possível buscar ajudas para poder se adequar da melhor maneira possível, diminuindo as angústias para que eu possa continuar servindo a Deus. Agora, entre isso, buscar ajuda e os radicalismos, aí é a opção nossa isso. No sentido, por exemplo, eu não quero mais sentir dor na vida, então eu vou lá e começo a usar droga, que não é mais chazinho de camomila, elimina a dor, é radical. Ou então eu não quero mais viver, eu vou me fechar e não vou viver mais, que também não traz dor. Então acho que quando a gente fala de polaridade é uma coisa, de radicalismo são outras. Pode ser que algumas posturas sejam radicais, desesperadas, em cima do vazio espiritual, sabe? Se eu sou materialista e eu acho que eu não tenho mais nada além da vida, a não ser viver os meus 100 anos, claro que eu vou querer ser radical em poder tirar o maior proveito possível dessa vida material. Aí vai mutilações, reconstruções, uma série de coisas que vão acontecendo. Então eu acredito que no plano espiritual eles não ficam muito perguntando o que foi que você fez. Eles vão enxergar a intenção com que você fez. Isso é o que mais vale, é o que fica impresso no seu perispírito, não no seu corpo. Porque tem pessoas que podem, talvez, se mutilar para evitar um caos maior, um sacrifício pessoal. Pode, eu não estou nem falando de sexo, eu estou falando de qualquer outra coisa. De qualquer outro sacrifício tão íntimo. Lembrando que sacrifício não é sinônimo de martírio, né? Sacrifício é o ofício santo, aquilo que eu faço em nome de Deus. E às vezes é tão íntimo e pessoal que ninguém sabe, né? É diferente de se martirizar para as coisas. E existe o sacrilégio, né? Que é alejar o que é santo. Mas em função, talvez, de ainda termos emoções ligadas ao atavismo, que é o egoísmo, o orgulho e o apego à matéria. Mas isso também é respeitado por Deus. É o que é possível, não tem certo e errado. Para algumas pessoas, às vezes, cometer certas coisas é o que é possível para elas. E é Jesus chegando. Ele está insistindo, tem que ser Jesus, né? Chegou a tua hora. Mais alguém tem pergunta? Ela já sabia que ele ela foi embora. Última pergunta, antes da gente passar para o grupo vocal. Gostaram? Ficou legal? Depois coloquem lá suas impressões na página do Lar da Família Cristã, lá no Facebook. Eles têm um canal no YouTube também, os vídeos vão estar lá, né, das palestras. Repercutem nas redes sociais para a gente aumentar o debate. Só fazer uma pergunta ao Dr. João. Existe no meio espírita algum centro que tem trabalho com homossexuais? Que atende, de orientação. Existe no meio do nosso meio? Eu não sei se isso é uma primeira notícia e nem se eu poderia estar falando. Existe uma proposta dentro da Federação Espírita que está sendo estudada. Eu conversei assim de corredor, né, com as diretoras lá, a Selma, né?
a Cássia Anselmo, né, e outras pessoas que são dirigentes lá, que eles estavam tentando, até vieram conversar comigo, como é que eles poderiam formatar uma assistência espiritual a essas pessoas, né, sem que isso parecesse, como chama? Preconceito. Porque se elas são como nós, por que já tem um trabalho para elas? Mas o que nós estamos pensando? Que todo mundo fala, o cara é gay, o cara é promíscuo, o cara pega AIDS, o cara é safado, o cara é... sei lá. E aí, todo mundo só fala mal ou só fala bem. Mas até hoje, nunca ninguém fez pesquisas do que é que esta população realmente precisa, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social e espiritual. Nós estamos só especulando. Hoje nós estamos começando a falar sobre o assunto. Porque, de repente, o que seria uma orientação espiritual para um homossexual? O que seria uma orientação biológica para eles, do ponto de vista de saúde física, de saúde mental? Né? Qualquer coisa hoje vai cheirar preconceito. Hoje. Quando você vai falar, olha, é melhor que você faça assim, né? Por quê? Qual é o problema? Você está achando que eu sou o quê? Qualquer coisa que você falar hoje eu até falo entre meus colegas médicos, psicólogos, psiquiatras, falo, a gente não sabe o que fazer com isso. Você sabe? Aliás, o que é patológico na homossexualidade? O que é? O que é doença que eu tenho que medicar, orientar? Não a homossexualidade. O que advém nesta população. O Vladimir Lisso, ele escreveu algumas obras, eu esqueci o nome do livro dele, em que ele comenta que hoje a maior dificuldade dos homossexuais é como sobreviver a uma sociedade preconceituosa. Então eles vivem em guetos, moram em prédios porque eles podem ficar mais à vontade sem ser ridicularizados. Então eles, hoje com essa abertura, nós começamos a ver eles saindo do armário, como eu falou, mas na realidade nós ainda vamos descobrir o que essa população precisa dentro das leis de amor. Né? Se é que precisa. Posso falar só um pouquinho? Eu queria só complementar uma coisa. No caso aqui, uma coisa que assim, o preconceito, pelo menos quando eu comecei a fazer essa pesquisa um pouco mais, eu mesmo até me choquei com algumas literaturas que eu li, porque de alguma forma, quando você fala assim, sobre a lei de reencarnação, se escolheu, né, eu até então eu tinha uma visão que havia até um processo um pouco mais amplo. Mas ok, assim, existe uma lei de reencarnação? Existe. Então, se for, nesse momento você está rompendo com essa lei de reencarnação e com essa lei natural, que são as leis que Kardec traz, de alguma forma há uma transformação, ou pelo menos uma proposta frente a essas novas, né, um olhar frente a essas leis morais, para a gente rever conceitos também, porque isso também é uma coisa que Kardec deixou, que o Espiritismo sempre vai evoluir, né, conforme sempre galgará novos processos de evolução. Então eu acredito que ainda nós nem estamos começando a abrir espaço para uma nova forma de visão de mundo mesmo, e onde talvez tenhamos que reconciliar algumas coisas. Que existe um processo na linha de reencarnação que realmente está sendo desvirtuado, assim, não sei, é difícil até de usar palavras, porque qualquer palavra que a gente usa vai cair no preconceito, né? Então é muito sutil, é muito delicado a gente estar falando sobre isso aqui, sem que a gente tenha realmente um embasamento, sem que a gente tenha muito carinho, muita atenção, muita ética verdadeira. A senhora vai falar? Eu queria dizer que há um ano eu entrei no Centro Espírita, eu sou de São Roque, é uma cidade pequena, eu fui uma dos primeiros casais homossexuais a se casar na cidade. Eu não me casei lá, me casei na Praia Grande, que foi o primeiro casal homossexual a se casar na Praia Grande. E a gente mora junto assim há 25 anos. Desculpa, gente, vai ser rapidinho. Eu queria contar para vocês como eu fui acolhida nesse Centro Espírita, né? Com muito amor. Eu faço parte de um grupo de estudos na quinta-feira. E eu sou tratada com muito carinho, e todo mundo me trata muito bem, e eu só não fico mais na casa porque eu não tenho tempo, meu tempo é muito restrito, né? Mas é assim, eles me acolheram, e eles souberam, porque é uma cidade muito pequena, todo mundo sabe tudo, né? E eu também não cheguei escondendo, é claro, né? Então eu acho que é isso mesmo o caminho, eles me tratam de igual para igual, eu respeito todos me respeitam e me tratam com amor. Né? É naquela, né? O que você dá, você recebe, né? Sim. Então,
Então, eu queria dizer que, assim, não há, assim, que nem nessa casa que eu frequento, nesse grupo de estudo tem pessoas mais idosas, mais jovens, tal, vários, né? E todos souberam me acolher, eu nunca me senti mal. Nunca. Essa razão. Senhora lá. Posso falar? Quando a gente trabalha numa casa espírita, né, a gente tem que ver primeiro a pessoa, o social da pessoa. E tem que chegar lá e ver quem ela é, o que ela está fazendo. Eu trabalho na federação há mais de 30 anos. Então, nós temos reunião constantemente, lá está sempre modificando, e eles falam, quando você entra lá dentro, ele vai ser acolhido. Então, tanto que agora trabalha feriado, não tem feriado, não temos nada, tem que trabalhar todos os dias, porque lá é um pronto-socorro. Então, lá tem 10 mil pessoas, 180 em cada trabalho. Quando a pessoa entra, antigamente lia aquela fichinha no nome da pessoa. Mesmo que ela fosse um homem e ela entrasse com uma sainha do jeito que fosse, ninguém olha. Abraça, recebe, porque o lema é esse, tratar a pessoa com amor. Então a pessoa entra, toma o passe, faz o seu tratamento e vai embora. Agora o expositor fala 1h30. Aí, quando ele fala, expõe o evangelho, somente quando é o Cristo, que é o homem do mundo, né, que cai uma vez cada 2 meses, as pessoas conversam um com o outro, um fala do seu problema, o outro fala do outro, se entende e se intercala naquele amor e naquela ajuda. Por isso que eu chamo, a pessoa pode entrar do jeito que ela for. Ninguém nem está vendo nada se ela é. Interessa é o amor que a gente tem que dar para as pessoas, do mesmo jeito que nós queremos receber, né? Por isso eu acho que esse negócio de certo, alguma coisa, não tem problema. A Cássia veio aqui, ela fez também uma palestra sobre isso, sobre os vícios. Eles falam de um modo assim que nem vocês, né? Que é assim diferente, que não abusa, não ataca ninguém, só esclarece e nos ajuda. Porque nós estamos muito pequeninos ainda e ainda devemos aprender muito mais sobre isso. É só isso que eu posso dizer, lá e cada dia mais. Suas considerações finais. E é só incluir realmente a possibilidade de a gente olhar para qualquer tema. No caso, hoje foi tocado na questão da homossexualidade, mas que a gente consiga olhar. E eu diria que, assim, há uma dor muito grande para uma pessoa que vive, vamos dizer, nessa contramão. Pelo menos ele vai ter que ter muita coragem, quando alguém assume, ela adquire, ela está desenvolvendo, pelo menos internamente, alguns aspectos emocionais, intelectuais, para enfrentar, porque tem que ter muita coragem para assumir dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa, mesmo que seja dentro do armário, porque o olhar das pessoas ainda é de realmente extrema incisão, é incisivo, praticamente cirúrgico. E a gente precisa estar muito atento para a gente estar aberto para uma nova possível postura e um novo acolhimento para esses momentos que a gente estamos passando no planeta. Bom, eu só queria reafirmar uma coisa que eu falei na palestra. Preparem-se, porque no mundo de regeneração só vai existir uma atitude, que é a atitude de amor. E que perante Deus não existe certo ou errado, só existe o que é possível. Então, aumente as suas possibilidades. Só isso. Agradecemos mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Podemos encerrar com uma música? Dá tempo, Miriam? Tá tocando celulares, né? Cadê você? Terminar tal hora, né? Tá assim, podemos? Cadê o dono aí? Som na caixa. Vamos encerrar com uma música? Umas 2, 3, 4. Deus me ajuda para liberar. A esposa está do lado. Fique à vontade. E agradeço a participação de vocês. Nossa amiga de São Roque, né? Pelo Facebook, né? Estou sabendo do evento. É uma honra. Fiquei sabendo pela rádio. Pela rádio? Foi divulgado uma vez. Aí eu procurei o centro, né? Pô, bacana. E indique os palestrantes lá para o pessoal da sua casa. Tá. Começando, Dr. João Afonso. Outras casas também. E se quiser, a gente faz lá também, né? Vamos fazer lá um seminário em São Roque.
Vou levar o grupo vocal Reencontro. Só alcoólatra em potencial. Doutor João falando dos alcoólicos anônimos. Jesus bebia o quê? Siga o exemplo do Cristo. Peraí, que nós estamos tentando. Tem mais microfone do que Oi. Fala uma música que eu não lembro. Fala uma. Repertório do. Uma de encerramento. Uma de encerramento. Tem música de encerramento aí? Pode ser evangélica? Então tá bom. Que não tem preconceito. Exatamente. No programa que nós tivemos lá no Cláudio dia 1º, nós falamos disso. Os mais preconceituosos na questão religiosa é um povo que eu estou há 30 anos com eles. São os espíritas. Lá no meu centro nós já levamos evangélico, já entrou num trabalho que estava fazendo uma evangélica, e vou realizar meu sonho agora esse mês, no mês de maio o cara tinha que morrer. Nós vamos cantar na macumba. E numa igreja evangélica. Então a gente tem que tirar todas essas barreiras e entender que todos nós somos, tudo bem? Iguais. Eu não vou cantar iguais do Padre Zezinho, porque não tem, no programa lá só tocou música de padre, né? Nós tocamos lá só as músicas do Padre Zezinho. Parece até que nós somos fã dele. Chegaram uns e-mails lá. Chegou? Os ortodoxos. Nunca? Chegou, né? Eu gosto de mexer no espírito. Tudo bem aí, colegas? Eu vou embora, a coxinha acabou, o refrigerante não tem mais. E tem alguém fazendo, eu ensinei agora há pouco, e estão fazendo para mim aqui do lado. Meus mentores da casa. Estava numa palestra um dia e o cara não parava mais. Não parava mais. Tipo microfonia porque vocês estão fazendo arte. Aí eu cheguei no fundo lá e fiz assim para ele, ó. Acabou a palestra, entendeu? Aí acaba, se vocês gostaram. Eu tô com fio agora. Faz tempo que eu não vejo a luz do
Eu não sou reencarnação de Tiradentes, eu estou você doido. Então, nós vamos cantar então a prece, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer, eu tinha uma curiosidade imensa de conhecer os fundadores dessa casa, de certa maneira, e parente de um grande amigo nosso, de uma pessoa muito querida, né, lá de São Mateus. E depois de hoje, eu estou com medo de se vocês serão chamados na casa espírita igual nós, assim. Porque vocês falaram uns negócios aí que, graças a Deus, alguém fala igual, né? Tinha um negócio que eu nunca admitia muito, aí eu consegui achar mais um que pensava que nem eu, que era o Leonardo Cursos. Eu falei, já somos dois, né? Já somos dois. Então é isso, hoje foi um dia muito louco, cara, né? De vez em quando a gente tem medo de falar na casa espírita por causa dos preconceitos mesmo, né? E nós somos normais. Contei para alguém no intervalo que um dia o Jorge D'André estava no Rio de Janeiro, junto com o Divaldo, e aí quando ele tomou um cafezinho, a mulher ficou horrorizada. Mas o senhor bebe café? Né? E a gente cruza como criatura humana para gerar uma outra vida, não é isso? Isso foi muito doido hoje, muito legal. É legal essa linguagem, né? E hoje aqui pelo jeito ninguém, todo mundo levando uma boa, isso que é mais gostoso ainda, né? Muito obrigado por conhecer vocês, eu conhecia só de nome. O coitado lá eu troquei de nome várias vezes hoje, mas é que ele é multifuncional. Não vou nem arriscar falar o nome dele de novo, que eu vou errar. Então, chamei ele já de Adriano Marques, de um monte de coisa. Menos pelo nome de Paulo Cláudio Palermo. O João, que eu já conhecia a biografia dele, porque eu ouvia, já chamo de João, a intimidade danada, né? Mas muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente gosta, na realidade, de levar o Evangelho de Jesus é com um sorriso. Jesus vivia em festa e tomando vinho, colega. Então é isso que a gente gosta. A gente evita o vinho porque depois senão a festa fica prejudicada. Então nós vamos cantar depende do tanto que a gente bebe. Uma música que um amigo nosso fez uma versão, pegou o soleado lá atrás e trouxe uma música, uma letra que o Cristo ensinou para o Pedro lá. Você quer rezar, então faz assim, colega. Quando funciona é uma maravilha. Vocês sabem a música. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Mas livrai-nos
latinha acabou, o refrigerante Acabou, né? também. Bom retorno às suas casas. Um pouquinho que sobrou lá é meu.